Bom dia, meus irmãos. Que bom podermos iniciar essa semana juntos, estudando a Palavra de Deus. Hoje eu queria começar uma série de devocionais baseados em João 4, naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Só que eu gostaria de olhar para uma perspectiva mais específica, talvez o foco principal, não só. Mas de olhar como Jesus ele se apegava, como ele se alinhava com a vontade de Deus, com a vontade do Pai. E a partir disso, então, nós nos alinharmos, nos comprometermos, nos submetermos, nós buscarmos a vontade de Deus cada dia mais. O texto de hoje, então, eu queria me ater aos primeiros 6 versículos, João 4, 1 a 6, que nós leremos aqui agora então. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto deu-se volta do meio-dia. Uma coisa possível de se imaginar nesse momento, é uma grande interrogação aqui na cabeça dos discípulos. Imagina só, eles estão saindo da Judéia em direção à Galileia e Jesus começa a se direcionar rumo a Samaria, passar pelo meio da Samaria, Galileia ficava ao norte da Samaria. E peraí, Jesus, os discípulos, O caminho não é bem isso, é mais para lá, Apesar de ser o caminho mais curto, esse passando por Samaria, um bom judeu não faria esse caminho. Os judeus tinham uma espécie de rixa, com os samaritanos, por conta de eles, os judeus consideraram os samaritanos uma raça miscigenada, que de fato era, mas aí então impura, eles não toleravam de maneira nenhuma os samaritanos naquela época e evitavam de passar por dentro do seu território. Quando eles queriam ir para a região da Galileia, havia pelo menos 2 alternativas além da Samaria, passar por dentro de Samaria. Ir via mares, aí passando pela costa do mar Mediterrâneo, ou atravessando o Vale do Jordão, ali do Rio Jordão, e contornando por fora Samaria. Os 2 caminhos certamente muito maiores, muito mais difíceis, mais compridos do que atravessar Samaria. Agora, por que Jesus disse que era necessário então passar por Samaria, por aquele local? Certamente, a boa parte da resposta é porque Jesus ele não está muito apegado a questões de picuinhas. Jesus está muito mais ligado à sua missão do que qualquer outra coisa. Em meio aos samaritanos, haviam aqueles que haveriam de ser salvos. Haviam aqueles que Deus escolheu para que fossem redimidos. Portanto, Jesus ele vai até lá justamente para isso, para anunciar a salvação. E isso a partir do encontro que ele vai ter, então, depois do versículo 6, a partir dos próximos versículos, quando ele encontrará com a mulher samaritana. Isso me faz pensar que muitas vezes Deus nos coloca em algumas situações que nós não gostaríamos, ou às vezes situações, no mínimo, incomuns, e a gente fica tentando se desvencilhar delas. Às vezes são pessoas que a gente não gosta muito de estar juntos, de conversar, são lugares que a gente não queria estar, não gosta de estar. Mas lembre-se, Deus está fazendo uma grande obra no mundo e Ele quer usar você. E certamente as pessoas que Ele coloca à sua volta e os lugares que Ele faz você passar, os lugares pelo qual Ele faz você passar, certamente faz parte do plano dEle para que você também cumpra a sua missão. Minha oração, então, é para que a gente, assim como Jesus, apegado à vontade do Pai, assim também nós possamos estar comprometidos com a vontade de Deus. Então, nos tornarmos um grande instrumento nas mãos dele. Deus te dê um excelente dia hoje, meu irmão. Fique com Deus.